O assunto agora é a nossa banda larga de celular, se vai ser limitada ou ilimitada. Na abertura aqui do nosso Jornal do Cotidiano de hoje, nós falamos já sobre a interrupção no atendimento ou nos serviços, do WhatsApp. E aí muita coisa acontece nos bastidores, desse mercado que fatura bilhões e a cada momento vai crescendo mais. E aí o consumidor é surpreendido a cada momento de uma forma negativa. Então, nos últimos dias, falou-se muito sobre a limitação, o limite no consumo da internet no nosso país. É como se nós estivéssemos regredindo em relação a outros países, do potencial de consumo, da facilidade, do preço que nós já pagamos um valor muito alto, isso sempre em comparação a outros países, Nós pagamos com encargos também algo que chega a ser assustador e a qualidade nem é tão satisfatória assim. Então, a discussão dos últimos dias vem ao encontro daquilo que nós já esperávamos, de repente acontecer algum milagre nos bastidores da nossa política, para que a gente pudesse alavancar esse consumo, alavancar o potencial também do comércio eletrônico, que certamente ficará comprometido caso seja concretizada mesmo essa limitação no uso da internet. Então, a Anatel entra nessa briga, no primeiro momento apoiando e inclusive diretores, nomes ligados à diretoria, executivos da Anatel, dizendo que acabou o momento, o período da internet ilimitada e que é natural, que ocorra esse controle ou que a gente pague a mais pelo uso, pelo excesso do uso da internet. Agora, a gente tem outras notícias relacionadas a esse tema, No dia 22 de abril, no finalzinho do mês agora de abril, a Folha divulgou essa notícia aqui, olha, que a Anatel proibiu por tempo indeterminado as operadoras de banda larga fixa de bloquear a conexão de usuários que extrapolarem os limites de dados mensais. Então, já veio como panos frios colocados sobre esse assunto, relacionado principalmente à Anatel, a postura da Anatel. E hoje eu vi aqui uma informação já relacionada também à postura do nosso, tanto o executivo quanto o legislativo. E aqui tem uma proposta, só vou ampliar aqui para a gente conseguir ver, é a proposta de limitação da internet, motiva pedido de CPI sobre a Anatel. E essa notícia é de hoje, não dá para a gente colocar na tela para vocês, mas só vou aqui atualizar essa informação que foi divulgada na manhã desta segunda-feira, e o Senado poderá criar uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, para investigar a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Com o apoio de 45 senadores, o pedido de criação da comissão já foi protocolado e aguarda a leitura no plenário do Senado. Então, vem aí uma reação justamente atendendo ao anseio do consumidor brasileiro, que paga muito e recebe, na maioria das vezes, muito pouco em relação ao que paga. Então, vamos acompanhar também mais essa novela relacionada à nossa internet, ao consumo da internet. Enquanto isso, vamos ver um pouquinho essa matéria preparada, justamente sobre a polêmica e a postura da Anatel em relação às decisões que são tomadas principalmente pelo setor privado de telecomunicações. Vamos ver. Muito se falou nas últimas semanas a respeito da limitação do uso da internet no Brasil. Para tirar todas as dúvidas, o jornalismo da TV Sol procurou um advogado especialista nos direitos do consumidor para entender como a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, está tratando o assunto. Por parte das empresas, estão solicitando à Anatel autorização para que possa cercear ou para que possa interromper o fluxo de dados das internets fixas que são comercializadas hoje no mercado. Em linhas gerais, o que aconteceria com a internet fixa que a gente tem no nosso escritório, tem em casa, é a mesma coisa que acontece com a internet do celular. A partir do momento que a gente atingiu o pacote de dados, a internet seria reduzida a velocidade, mas isso de um modo a desestimular o consumidor, ou em casos mais severos, ser interrompido o fornecimento
fornecimento até que a franquia vire o mês efetivamente. Para você entender melhor, vamos pensar que você pagasse R$50 por mês para ter direito a correr em uma esteira. Não interessa se você corre 50 quilômetros ou 500 quilômetros. Aí a empresa decide que seus R$50 só vão permitir que você corra uma quantidade limitada de quilômetros. Se ultrapassar isso, ou você paga por quilômetro a mais, corre mais devagar ou até mesmo para. Então, a esteira é como se fosse a internet fixa que você tem na sua casa. De acordo com o advogado, se tal lei for aprovada e entrar em vigor, quem vai sair prejudicado é o consumidor final, que terá que desembolsar um valor maior para o consumo de internet. A Anatel ela tem já um reiterado histórico de decisões desfavoráveis ao consumidor e não é surpresa nenhuma se ela autorizar a vigência desse tipo de solicitação. O consumidor novamente saindo perdendo na situação, a Anatel colaborando para que aumente aí a diferença, o tamanho do abismo entre o consumidor e o fornecedor, e é um grande retrocesso esse tipo de situação. Ainda segundo o advogado, a única forma de tentar barrar essa decisão é a manifestação popular. Se mobilizar talvez, reclamar junto à sua operadora, entrar em contato com a Anatel e formalizar o teu descontentamento, isso aí pode, de certo modo, auxiliar. Mas é mais importante também, é bastante importante também, cobrar a nível municipal, estadual, federal, uma atuação mais rígida, mais agressiva até dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, procurar a Comissão de Direitos do Consumidor da OAB da sua cidade, para que a gente possa mobilizar e unir esforços em prol do consumidor e tentar reverter a situação tão desfavorável, tão prejudicial. E foi por conta da indignação popular e de classes representativas, como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e o PROCON, que a Anatel suspendeu a decisão que permitia às operadoras de limitar a banda larga dos clientes. Segundo ela, estudos mais aprofundados serão realizados antes da decisão final. Atualmente, mais de 25 milhões de brasileiros acessam a internet por meio de redes fixas. Então tá aí, né, doutor Guilherme? Foi muito feliz, né, quando trouxe à tona essa reflexão do abismo cada vez maior entre o prestador de serviço e o consumidor. A impressão que dá é que a gente tem que se adaptar a essas regras, né, e aquilo que eles consideram algo benéfico, principalmente para eles, né? Então a gente fala sempre aqui, né, que o brasileiro acordou, que o gigante acordou, e eu acho que já passou da hora mesmo, né, de nós nos rebelarmos no bom sentido contra esse tipo de atitude, porque a Anatel agora resolveu voltar atrás e disse que vai fazer novos estudos, novas análises, mas primeiro a ideia veio à tona. Quando a população se movimenta, ou alguns órgãos, né, que felizmente hoje podem nos representar, aí sim eles acabam recuando e dizendo que não é bem assim e tal, nós vamos estudar melhor o caso. Se ninguém reclama, pode ter certeza que esse assunto seria levado mesmo adiante e nós, como sempre, sairíamos perdendo. Então, o gigante acordou, mas ele precisa ficar um pouco mais esperto, né? Não só acordar, tem que despertar e se mexer, e não só ficar aguardando esses órgãos, né, que teoricamente nos representam, não só aguardar e esperar pela movimentação deles, né? Nós precisamos fazer valer os nossos direitos, senão vai ficar cada vez mais difícil. Olha,